Olá, amigos. Professor Ricardo aqui. E o ministro da Saúde, Mandetta, caiu. Mandetta caiu, então. Né? O prelúdio da morte anunciada se consumou. Não é? Algo que não foi surpresa para nenhum de nós. Estava evidente que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Né? Na minha opinião, até demorou muito para acontecer, uma vez que eram visíveis os atritos entre ele, ministro da Saúde, e o seu chefe, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? E por questões muito simples. O Mandetta, enquanto médico, não foi nada brilhante no Ministério da Saúde, mas vinha seguindo as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, que era recomendando o isolamento social, a quarentena em alguns casos, enfim, o distanciamento social, para conter a curva de contaminação do vírus, do coronavírus, né, que causa a Covid-19. Uma política que, em praticamente todas as suas ações e pronunciamentos, o presidente da República ignora, contradiz. Né? Bolsonaro não só fez discursos pela volta às escolas, às aulas, pela volta ao comércio, como falando que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, ele mesmo não ficaria doente, enfim. Todo um discurso e uma prática, por exemplo, visitando locais públicos, padarias, praças, falando com seus fãs, enfim, né? Toda uma prática que incentivou a população brasileira a não obedecer às recomendações do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial da Saúde, que era preservar o distanciamento social. Todas as ações de Bolsonaro foram em sentido contrário. E as ações do então ministro Mandetta foram coerentemente na direção da OMS. Olha, vamos manter o distanciamento social para segurar a contaminação, para evitar um alastramento muito rápido dessa nova gripe, né? Desse novo vírus, porque nosso sistema de saúde não tem condições de atender se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Coisa que está acontecendo no resto do mundo, né? Os melhores exemplos são Itália, são Espanha e agora são os Estados Unidos. Países que, no primeiro momento, se recusaram a aderir a um distanciamento social, uma quarentena, e pagaram um preço muito alto por conta dessa, digamos assim, desobediência. Né? Mas é preciso que fique muito claro que nós, da esquerda, não temos um papel a defender o ex-ministro Mandetta. Afinal de contas, ele é o cara dos planos de saúde, o cara que fez discursos sendo contrário à gratuidade do SUS, é o sujeito que votou primeiro pelo golpe contra Dilma, o golpe contra a democracia brasileira, depois votou pelo congelamento dos investimentos, inclusive em saúde, por 20 anos. O SUS vem perdendo recursos, vem perdendo bilhões desde então. E é o sujeito que acabou com mais médicos, né? Era ministro da Saúde já, ministro da Saúde, e acabou com um programa Mais Médicos que mandou embora 11 mil médicos cubanos. E agora pensem vocês, o que significaria termos 11 mil médicos a mais para enfrentar essa pandemia no Brasil? Não temos, graças a Bolsonaro e Mandetta. Então não vamos aqui chorar a demissão do Mandetta, uma vez que as políticas que ele defende não são as políticas que nós defendemos. Né? Mas uma reflexão que nós precisamos fazer nesse momento é que, se nós formos analisar tecnicamente o trabalho que ele desenvolveu durante essa epidemia, essa pandemia, não cometeu nenhum erro grave, a não ser o fato de ter demorado para agir. Né? O Ministério da Saúde deveria, desde janeiro, começar a preparar a sociedade brasileira para a situação que viria a se apresentar. A possibilidade de quarentena, enfim, preparando as pessoas, as empresas, as instituições para se organizar previamente. Né? Demoraram a agir e depois pagaram um preço. Estamos pagando um preço pelo governo não ter se preparado para isso. Mas fora isso, todas as declarações que ele deu, as falas que ele fez, os pronunciamentos foram coerentes. Né? E eu não estou aqui defendendo ele, estou querendo dizer que o único motivo que levou à sua demissão
é ter sido contrário à política megalomaníaca, a necropolítica, a política de morte do Jair Bolsonaro. O grande crime cometido pelo Mandetta foi ter aparecido mais nas câmeras, ter se destacado mais nas câmeras, nesse momento em que está todo mundo preocupado e todo mundo querendo saber qual o posicionamento do Ministério da Saúde. Né? E isso aparentemente feriu o ego megalomaníaco de Bolsonaro, que não quer que nenhum subalterno brilhe mais do que ele, e provavelmente isso veio a contribuir para a demissão de Mandetta. Né? Na última entrevista que o Mandetta fez para a Rede Globo, para o Fantástico, ele deixou claro que tinha diferenças com o chefe, né, com o presidente, mas ele foi muito coerente, falou, ou as pessoas vão ouvir o que o ministro da Saúde está falando, ou vão ouvir o que o presidente está falando, porque são duas coisas antagônicas, são coisas diferentes. Então qualquer governo sério tem que resolver, falar qual é o nosso discurso para lidar com a situação. Enquanto o Mandetta dizia, é importante o isolamento social, o Bolsonaro ia para o meio da rua abraçar o povo. Sendo que ele temos fortes suspeitas de que ele está contaminado, porque afinal de contas da equipe dele que foi para os Estados Unidos, praticamente todo mundo estava contaminado, e ele não. Inclusive a esposa dele nunca mais apareceu. Não sei se vocês perceberam isso, mas ela não tem aparecido na imprensa, não tem aparecido nas lives dele, não tem aparecido, enfim, em momento algum. O que nos leva a suspeitar que talvez também esteja contaminada. Né? Então, o que o Mandetta disse no Fantástico não foi nada absurdo. Falou, olha, ou vão ouvir A ou vão ouvir B, porque A está falando uma coisa e B está falando outra completamente diferente. Isso provavelmente foi a gota d'água e fez com que ele perdesse o seu posto como ministro da Saúde. Né? Mas, volto a dizer, não temos por que defendê-lo, mas venhamos e convenhamos, não foi o trabalho dele frente à pandemia que lhe causou, que lhe rendeu essa demissão. Né? Justamente foi a divergência para com o ego, talvez psicopata, genocida de Bolsonaro, que visivelmente pretende aplicar ao Brasil uma política de extermínio. Como ele mesmo já falou em várias entrevistas, vão morrer tantos mil mesmo. Fazer o quê? Vai fazer o quê? Governar. É para isso que você está aí, Bolsonaro. Você está no governo para cuidar dos brasileiros. E, no caso de uma pandemia, tentar reduzir ao máximo os efeitos negativos dessa pandemia. Não é contrariando a saúde, contrariando a OMS, contrariando a ciência. Não é tentando vender remédio como se fosse um representante de farmácia, de indústria farmacêutica, tentando convencer as pessoas que remédio A, que cloroquina, que não sei o que, é eficaz ou não é eficaz. Não é papel dele fazer isso. Ele não tem conhecimento sobre o assunto. Ele deveria estar governando para zelar dos brasileiros, cuidar dos mais pobres, agilizando o pagamento daquele auxílio que o Congresso Nacional aprovou. Ele deveria estar liberando linhas de crédito para os pequenos produtores, para os pequenos comerciantes, as microempresas, para que elas possam se manter durante esse período. Né? Deveria estar cobrando dos mega ricos, dos bilionários, que paguem uma fatia justa nesse momento de crise. Enfim, devia estar liderando políticas públicas para cuidar da sociedade brasileira, tanto para cuidar da saúde das pessoas, como para cuidar de que a economia não entre em colapso durante o tempo de quarentena. Então, Mandetta caiu nesse momento, né? Nós temos aí um novo ministro que não promete ser melhor, muito pelo contrário, já deu depoimentos aí dizendo que faria opção por deixar morrer esse ou deixar morrer aquele. Enfim, não é o que nós queremos ouvir de um ministro, nós queremos ouvir de um ministro que ele vai cuidar de toda a população brasileira como um todo, procurando minimizar os riscos para qualquer faixa etária, para qualquer categoria social. É o mínimo que se espera de um ministro da Saúde. Então, não estamos vendo com bons olhos, não acreditamos que a situação vai melhorar, muito pelo contrário.
E aí, para concluir aqui o nosso raciocínio, nós estamos chegando a um momento em que muitos estados, muitos municípios estão afrouxando o isolamento social, justamente no momento em que a pandemia promete explodir na sociedade brasileira, em que muitas pessoas já estão contaminadas, mas que não apresentaram os sintomas ainda. E agora, nós estamos para assistir uma tragédia, onde as pessoas contaminadas vão estar circulando livremente em restaurantes, em igrejas, em eventos públicos. Muitos já estavam frequentando o comércio, justamente no momento em que um grande número de brasileiros e brasileiras vai precisar dos sistemas de saúde, porque vão começar a apresentar os sintomas da doença, vários ao mesmo tempo. E nós podemos enxergar no Brasil acontecerem cenas como Milão, na Itália, como Guayaquil, no Equador, como Nova York, nos Estados Unidos, onde as pessoas não têm como ser atendidas e são mandadas embora para casa. Aliás, o Brasil já começou. A cidade de Manaus já teve que mandar idosos para morrer em casa, porque não tem como atender. O sistema já entrou em colapso. Fortaleza também já está entrando em colapso, no Ceará. E nós vamos enxergar outras cidades brasileiras também entrando em colapso por não conseguir atender todas as pessoas doentes. Não só de Covid, mas de qualquer outro problema que precise de UTI, que precise de respiradores, que precise de leitos. E tudo isso foi anunciado, não há nenhuma novidade. Não há como dizer, não tinha como prever. Não, tinha como prever sim, a gente está denunciando isso há muito tempo. Nos resta agora continuar fazendo o nosso papel. Quem puder ficar em isolamento, continue em isolamento. Quem não tem como ficar em isolamento, tem que trabalhar, não tem opção, que toma o máximo de precauções possíveis. Que todos nós possamos ser solidários, possamos ajudar as pessoas que estão precisando, que têm menos condições do que cada um de nós, para que a gente possa enfrentar essa pandemia e fazer o papel que o governo federal não vai fazer, que é cuidar de nós mesmos, cuidar da população. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz nesse momento, que nós possamos ter muita tranquilidade para tomar as nossas decisões, que nós possamos ter muita sobriedade, muita serenidade para cuidar das pessoas que dependem da gente e para não deixar que a situação se agrave mais do que já está se agravando por conta do próprio governo federal e dos seus desmandos. Cuidem-se e cuidem das pessoas que vocês amam. Até a próxima.